O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é o que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. E depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar.
Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, estamos chegando na reta final da Quaresma, nos aproximando da Semana Santa. E é muito importante nós deixarmos a palavra de Deus conduzir o nosso coração, a nossa vida, cada domingo que nós participamos da Santa Eucaristia. E nós já estamos há 3 domingos escutando o Evangelho de São João. Textos longos, mas textos que trazem a riqueza da liturgia batismal que nós vivemos na nossa vida um dia. Se nós lembramos bem, lá no 3º domingo da Quaresma, nós ouvíamos o Evangelho da Samaritana. Jesus se apresenta como a água viva e Deus tem sede de nós. E o elemento batismal que esse Evangelho da Samaritana apresentava para nós é a água que nos lava, nos purifica e nos faz filhos de Deus. No domingo passado, 4º domingo da Quaresma, nós escutamos o Evangelho da cura do cego de nascença. E o elemento do batismo que Jesus apresentava para nós é a luz. Jesus falava: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E a luz que nós recebemos no dia do nosso batismo como sinal visível da nossa fé. Já nesse 5º domingo da Quaresma, nós ouvimos o Evangelho da ressurreição de Lázaro.
O elemento batismal que é apresentado para nós é a fé. Fé que nós também um dia recebemos lá no nosso batismo, por meio dos nossos pais e padrinhos. A fé que é o ponto máximo da nossa relação com Deus. E por isso que Jesus diz hoje para nós: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim terá a vida eterna. A fé é o que faz nós crermos em Deus, buscamos a Deus e desejamos a Deus. E nesse quinto domingo da quaresma, toda a liturgia da palavra vai nos conduzir para esse desejo da busca e da união, da comunhão com Deus. Se nós prestamos atenção na leitura primeira de hoje, da profecia de Ezequiel, Deus leva o profeta Ezequiel num vale e mostra um monte de ossos ressequidos. E Deus fala a Ezequiel que esses ossos é o povo de Israel, é a imagem do povo de Israel, do povo que se afastou de Deus, do povo que se perdeu, do povo que deixou a vida e escolheu seguir outros deuses, outras culturas, outras situações, e por isso se tornaram ossos ressequidos. Ou seja, o povo de Israel estava sendo apresentado por Deus como um bando de morto-vivo. Por quê? Porque se afastaram, se distanciaram de Deus. E Deus pedia ao profeta para que ele profetizasse que a graça de Deus iria tirar esses ossos ressequidos e trazer de volta a vida, ou seja, trazer o povo que se afastou para junto de Deus. E aí a resposta dessa situação é: o povo, para voltar à vida que vem de Deus, precisa desejar caminhar com Deus, precisa querer estar junto de Deus. Paulo, quando escreve à comunidade de Roma, escreve aos romanos, na leitura segunda de hoje, ele fala que é o Espírito de Deus que sopra e age em nós e que nos dá a vida em plenitude. É o Espírito Santo de Deus que infunde a vida de Deus em cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ter a vida plena. Por isso que nós precisamos ter a vida pelo Espírito Santo, para que a nossa vida seja repleta das obras e dos frutos do Espírito Santo. E aí chegamos ao Evangelho, a ressurreição de Lázaro. Mais uma vez, nós vemos Jesus mostrando quem ele era e o que ele veio fazer nesse mundo, e o que nós precisamos para viver plenamente na graça dele. Tanto Marta e Maria, que eram muito amigas de Jesus, achavam que Jesus era aquele homem que assim curava um enfermo, devolvia vida ao cego, expulsava um demônio. Mas aí ressuscitar um morto aí já é demais, aí já é muita coisa. Tanto que Marta diz a Jesus, e não acredita que ele iria ressuscitar Lázaro. Ela diz: eu sei que meu irmão ressuscitará na ressurreição do último dia.
ou seja, onde todos iriam ressuscitar. Mas Marta não acreditava que Jesus seria capaz de ressuscitar o seu irmão. E Jesus permanece 2 dias onde ele estava. Por quê? Para que realmente ele precisasse ressuscitar Lázaro e por meio da ressurreição Deus fosse glorificado. Por quê? Acreditar que Lázaro ressuscitou, precisou todos aqueles que estavam ali ter fé. E principalmente Jesus pede às 2 irmãs: acreditem nisso, teu irmão ressuscitará. Ou seja, aqui está Jesus querendo deixar claro para as irmãs que estavam ali em dúvida, e também para todo o povo judeu: aqui está o Filho de Deus, que é o Senhor da vida. É Ele que dá a vida, é Ele que pode tirar a vida, porque Deus é o Senhor da vida, é o Criador do universo. Portanto, Jesus poderia, e como fez, ressuscitou Lázaro, para que aqueles que estavam ali acreditassem. Esse evangelho, ele ensina para nós uma lição muito importante. A fé que nós recebemos no batismo precisa estar muito forte em nós. Por quê? Porque senão nós vamos nos tornar os ossos ressequidos no vale. E nós vamos nos tornar os ossos ressequidos, por quê? Porque nós vamos nos afastar da graça e do amor de Deus. O pecado vai dominando na nossa vida, vai dominando em nós, a tal ponto que nós vamos cada vez mais nos afastando de Jesus Cristo. E hoje, como um bom exame de consciência, esse evangelho nos leva a perguntar: onde eu estou? Eu estou no cemitério como um osso ressequido por conta do meu pecado? Ou eu estou vivendo na vida eterna e caminhando em busca da vida eterna com Cristo? A nossa escolha vai determinar o que nós queremos: a vida eterna em Deus ou a morte eterna. E é importante nós percebermos nesse evangelho, e precisamos voltar na língua que o evangelho foi escrito. O evangelho de São João, ele foi escrito na língua grega, e a palavra vida em grego tem 2 formas de ser dita. A primeira é bios, que é a vida biológica, que é a vida que nós temos aqui, e a segunda forma, zoé, que é a vida eterna. E aquilo que Jesus está falando para Marta, Maria, para os judeus, é que Ele é a vida eterna, e com Ele todos nós vamos experimentar a vida eterna. Um dia, essa nossa vida biológica vai acabar, nós vamos morrer, mas enquanto caminhamos nesse mundo, nós precisamos direcionar toda a nossa vida para Deus, para a vida eterna. Nós já começamos a viver a vida eterna aqui, para chegar na plenitude junto de Deus. É aqui que nós cultivamos o desejo de estar com Deus, o desejo da vida eterna, para que o dia que Jesus vier pela segunda vez gloriosamente, Ele chegue diante do nosso túmulo e diga: fulano, vem para fora. E aí nós vamos ressuscitar com o nosso corpo glorioso, com o corpo semelhante ao do Cristo ressuscitado. Mas para isso nós precisamos viver livre das amarras do pecado. Jesus fala no evangelho: olha,
desatai o morto, tira as faixas, né, porque Lázaro estava como uma múmia, envolvido em faixas, desatai para que ele possa caminhar. No original grego também a palavra desatai significa absolver. Quando nós somos absolvidos no sacramento da penitência, nós vamos ser desatados, nós vamos ser absolvidos quando nós quisermos e fizermos para nós a opção de ficar livre do pecado. Jesus chama cada um de nós hoje para sair desse vale dos ossos ressequidos que nós estamos vivendo. Porque, vamos ser sinceros conosco mesmo, vamos fazer um exame de consciência. A nossa vida não está sendo nada agradável aos olhos de Deus, e é por isso que nós temos que sair dessa situação para estar junto do Senhor. O Senhor quer nos desatar, e a igreja, nos sacramentos, principalmente em 3 sacramentos, oferece para nós esse caminho, para termos fé, para estarmos perto de Deus e estarmos livres das amarras. Primeiro sacramento, batismo, do qual nós recebemos a nossa fé, do qual nós nos tornamos filhos de Deus, e assim fazemos o profundo desejo de seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo está perto de nós, todo momento, na Eucaristia. Por isso que é importante nós andarmos sempre em estado de graça, livre do pecado, para estarmos perto do Senhor na Eucaristia, ou seja, para podermos nos alimentar, comungar a Eucaristia. E o terceiro sacramento que nos deixa purificados, desamarrados, para estarmos junto de Deus, o sacramento da penitência, a confissão. Ou seja, não falta nada para nós estarmos juntos de Deus, não falta nada para nós buscarmos a Deus. E se nós prestamos bem atenção na liturgia da palavra de hoje, nós percebemos na leitura primeira o Pai dá a vida, na segunda leitura o Espírito Santo conduz a vida, e no Evangelho o Filho dá a vida em plenitude. Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, habita plenamente em nós e quer que nós vivamos cheios da vida eterna. Agora, temos que pensar: eu sou um osso ressequido, tipo um zumbi, um morto-vivo, ou eu sou uma pessoa que está cheia da vida de Deus, da vida em Deus? Uma coisa importante no Evangelho: Jesus pede para tirar a pedra, e as irmãs, principalmente Marta, diz: já cheira mal, Senhor, já faz 4 dias. São Felipe Neri diz que o nosso pecado tem cheiro. A gente precisa começar a dar uma cheirada em nós, para ver como que está o odor do nosso pecado. Se nós estamos cheirando mal por conta do nosso pecado, ou nós estamos exalando o perfume da santidade e da graça de Deus. Será que alguém olha para nós e fala: já cheira mal, não dá para fazer mais nada? Será que nós estamos nesse ponto? O Senhor quer que nós tenhamos o odor da santidade, da vida e da vida eterna que Ele transmite a cada um de nós. Que nós desejemos todos os dias a ressurreição e a vida eterna ao lado do Senhor.